psiquiatria, ela tem um livro chamado DSM. Nós estamos hoje no DSM-5. Quando eu estava na faculdade, nós estávamos saindo do 3, estava para entrar o 4. Então, de lá para cá, já saímos do 3, vamos para o 4, com o 4TR e agora para o 5. Então, veja, o que muda de um DSM para outro? O DSM seria a Bíblia da psiquiatria. A intenção do DSM, a priori, é que se eu pegar um estudo da Alemanha, da África, do Canadá, e nesse estudo estiver falando sobre depressão, eu já sei aqui no Brasil do que está sendo falado. Quais são os critérios diagnósticos que estão ali sintetizados nesse nome depressão. Então, depressão no Brasil é a mesma coisa que a depressão nos Estados Unidos, na Alemanha, porque existe um critério diagnóstico, ou seja, uma lista de sintomas que fala A, B, C, D, E, se a pessoa tiver essas coisas, é depressão. Então, para unificar essa linguagem, para podermos conversar sobre isso ao redor do mundo. Então, existe uma descrição de cada uma das doenças psiquiátricas no DSM. E o que é que muda de um DSM para o outro? E aqui é a minha reflexão. Veja, não estou aqui demonizando o TDAH, a psiquiatria, tampouco o DSM. Tem a sua importância, a sua validade. E eu trabalho com isso quase todo dia. Estou aqui fazendo reflexões, levantando questões para nós pensarmos, para tirarmos, não para tirarmos, né, as dúvidas, mas para podermos refletir mais sobre essas coisas. O que muda de um DSM para o outro é que um transtorno que existia deixa de existir, não é considerado mais transtorno, algo que era tido como normal vira transtorno agora tem um nome, tem um CID. O CID aqui é a classificação dos transtornos mentais e do comportamento, né? Tem um número, um código. Agora, se você tem esse comportamento, isso é um CID, isso é uma doença, tem uma classificação para esse jeito de ser. É sobre isso que eu quero conversar com você, né? Outros muda, de um DSM para o outro muda o critério diagnóstico. Então, por exemplo, no TDAH, até o DSM-4, para ser TDAH, os sintomas deviam ter começado a aparecer antes dos 7 anos de idade. Se começou a aparecer depois, não é considerado mais TDAH. Hoje, no DSM-5, isso já mudou. Os sintomas podem ter aparecido antes dos 12 anos de idade. Então, se até os 11 anos e 6 meses, essa criança não apresentava nenhum tipo de comportamento de desatenção, nenhum comportamento hiperativo, mas aos 11 anos e 9 meses ela passou a apresentar, a gente já pode chamar isso de TDAH. Né? Sendo que antes nós entendíamos o quê? TDAH não surge do nada na vida da pessoa. A pessoa já tinha esses comportamentos desde pequenininha. Então mudou-se o entendimento. E aí a mudança dessa compreensão, você vai imaginar, é feito baseado em estudos, Não, simplesmente é muito questionável e é uma discussão sem fim de como essas mudanças ocorrem. E a mudança sempre ocorre aumentando. Hoje, no DSM-5, nós falamos do espectro, né? Então existe toda uma gama de níveis. Então, cada vez mais, os transtornos abraçam um maior número de pessoas. Porque antes era antes dos 7 anos, agora antes dos 12. Então entra mais gente na classificação de TDAH, concorda comigo? Então antes, um outro transtorno agora, não vou aqui me recordar para falar o nome, mas antes ele precisava ter 6 dessa lista de sintomas, ele precisa ter 6 para a gente considerar que ele tem esse transtorno. Agora no DSM-5, se ele tiver 4, ele já entra. Então aumenta o número de pessoas com esse transtorno. E aí a justificativa é para que mais pessoas tenham acesso ao tratamento. Mas se nós formos pensar, compreender, por exemplo, um dado que eu coloco aqui para você, para a nossa reflexão tão somente, que esses estudos, essas atualizações, essas mudanças, dependem de muito trabalho. Esse trabalho é financiado pelas indústrias farmacêuticas. Eu sou dono de uma indústria farmacêutica. Eu produzo um remédio que trata a patologia X. É do meu interesse que o público que compra esse medicamento meu, que é um público restrito, é só quem tem essa patologia, esse público aumente. Como que eu faço para esse público aumentar se o meu remédio trata só essa patologia? Eu invisto em estudos, que a conclusão desses estudos será que mais pessoas podem se enquadrar. Mais pessoas se enquadram, mas
clientes, mas possíveis clientes eu tenho. O DSM é a tentativa de elevar a psiquiatria ao mesmo patamar das outras áreas da medicina. Isso é importante, é louvável, ajuda muito o trabalho dos profissionais. Mas nós levantamos muitas questões para os prejuízos que nós temos para isso. Então, o primeiro impasse que eu coloco aqui para nós pensarmos, o diagnóstico psiquiátrico, é esse. Como que o espectro aumenta de maneira descriteriosa, muitas vezes abrangendo mais pessoas, e nós não podemos ir seguindo isso cegamente. Não estou falando que nós vamos rejeitar o DSM, o CID, ou os critérios da psiquiatria, mas nós não podemos segui-lo cegamente como se falou, é verdade. É uma verdade infalível, tá lá, ó. Se tem 4 sintomas, então é. E eu tenho os 4, então eu sou. E as pessoas vão se autodiagnosticando hoje em dia, é muito comum, né? Então, vídeos, por exemplo, a respeito de TDAH, e que falam alguns sintomas, você não sabe, mas esses são sintomas de TDAH. E aí faz assim, faz 2, 3, 4, você assiste e fala assim, eu tenho. E você já chega no médico com esse diagnóstico. Já procura um psicólogo com esse diagnóstico. Eu tenho TDAH, preciso de ajudar, como você sabe. Eu vi um vídeo na internet. Então, as coisas são mais complexas do que isso. O que acontece com o diagnóstico psiquiátrico também é que perde-se a beleza de ser único. O meu jeito deixa de ser o meu jeito, que é único, e eu me classifico como alguma coisa. É algo que eu gosto muito de pensar, que eu pergunto sempre para o paciente. Por que precisa ter um nome? O seu jeito de ser. Qual é a importância para você ter um nome? Eu preciso ouvir isso desse paciente para entender por que ele está buscando um diagnóstico. O que ele quer com isso? É claro que a resposta dele ali, a priori, não vai revelar tudo, mas à medida que a gente caminha, principalmente os pacientes que caminham em análise, em psicoterapia, nós vamos compreendendo a função. E muitas vezes a função de dizer que o que eu tenho tem um nome, mata o prazer de ser único, de ser indivíduo. Esse é o meu jeito, meus gostos, minhas preferências, a minha personalidade, meu jeito de funcionar. Não temos mais isso. E muitas vezes os diagnósticos, a psiquiatria acaba matando isso. Porque hoje tudo tem nome. A criança é assim, o nome disso é TOD. Ah, essa aqui, o nome disso é TDAH, o nome disso aqui é autismo. E as pessoas perdem a singularidade. Porque esse nome a classifica. Eu vejo isso, por exemplo, quando nós vamos aplicar algum teste de personalidade em um grupo. As pessoas comumente ficam muito empolgadas quando nós propomos para elas que existe uma teoria da personalidade, que essa teoria define as pessoas como ou X, ou Y, ou Z, e a gente vai fazer um teste agora para você descobrir se você é X, se você é Y, ou se você é Z. As pessoas ficam empolgadíssimas. Qual é o prazer que dá nas pessoas saber se elas são uma coisa ou outra? Elas fazem parte de um grupo, eu não estou sozinha. Existem mais pessoas do mundo que funcionam assim, e é muito comum as pessoas brincarem, né, nesses momentos. Ah, então eu não sou louca, é que eu sou X, e X tem esse jeito de funcionar. Olha, aprendi a lidar com pessoas como X, porque eu sou X, viu? Isso mata a individualidade, essa classificação. Então eu pego o exemplo das teorias da personalidade que classificam pessoas, que também não é ruim, nos ajuda muito, nos dá muito norte na clínica, sim, mas isso mata a individualidade das pessoas, e eu pego isso como exemplo para pensar nas patologias, que também é uma forma de classificação das pessoas. As pessoas não precisam ser classificadas, porque cada personalidade é única, ninguém é igual, ninguém. Então quando, por exemplo, uma teoria da personalidade aí que ficou muito comum no Brasil é a teoria dos temperamentos, sanguíneo, fleumático, colérico, e as pessoas são apaixonadas por isso e gostam de falar, não, porque eu sou sanguíneo, olha lá o jeito dele, todo fleumático, lá vem ele. E aí já escreve livros, como criar um filho colérico. Quando o seu filho pertence a tal classe, como que você lida com ele? Isso mata a individualidade, porque o seu filho é único. E você vai aprender a lidar com ele não é lendo nenhum tipo de manual. Como lidar com um filho TDAH? Não. Você vai lidar com o singular, com o único, com aquele que não é igual a ninguém. E a gente fica muito ansioso. Eu preciso aprender a lidar com meu filho. Sabe como a gente aprende a lidar com nosso filho? Lidando, se aproximando, chegando perto, descobrindo. E aí você pode ter 18 filhos, igual a minha avó teve. Quando você estiver lá no 15º, você vai ter que aprender do zero a lidar com aquele. Porque ele vai ser diferente de todos os outros 14 que vieram. E aí você vai chegar à conclusão, não dá para escrever um manual. Porque se eu for escrever um manual, eu vou ter que escrever um manual para cada um e que vai servir só para ele. Aí não adianta mais. Porque agora já está com 20 anos, agora que eu aprendi a lidar com ele, ele está saindo de casa. A vida é assim. Não procure respostas para lidar com as pessoas desse ou daquele jeito. E qual é o problema? As patologias fazem isso. A classificação, tanto se a gente for pensar em personalidade quanto patologia, é um problema em que sentido? Porque limita. Porque lá está escrito, eu descobri lá no teste que eu fiz na internet que eu sou sanguíneo. E lá diz que o sanguíneo gosta disso, 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 disso. E aí então eu acho que eu não posso gostar de mais nada, porque eu sou sanguíneo. A patologia, ela pode fazer o mesmo.
a patologização, o diagnóstico pode fazer o mesmo. Inclusive, o diagnóstico certeiro, o diagnóstico assertivo, aquele diagnóstico que a pessoa realmente tem aquele transtorno e se enquadra naquilo, ele vai se beneficiar muito do tratamento para aquele transtorno, para o TDAH. Ele realmente vai se beneficiar, mas o que a gente pode pegar e fazer com esse diagnóstico? Não adianta, tá? Tentar dar aula para ele tem TDAH. E aí a gente ouve coisas de professores, não são todos, mas muitos, que falam, quantos alunos você tem na sua sala? Tenho 21 alunos e 4 TDAH. Não, você tem 25 alunos. Então ela tem o objetivo de alfabetizar 21, os outros 4 que são TDAH a gente entrega para Deus. Ixi, hoje eu vou para a sala que tem 4 TDAH. Nem tenta, que eu já sei que ele não vai ficar quieto, ele não vai parar sentado. A gente não tenta, a gente não investe, a gente muda a forma de lidar com aquele aluno. Então, nesse sentido, o diagnóstico pode ser muito perigoso. Quando as pessoas deixam de lidar com indivíduos e passam a lidar com diagnósticos. Esse é um risco que o médico corre, o psicólogo corre, o professor corre, os pais correm, o cônjuge corre. Né? Porque a minha experiência ainda mais profunda é com diagnóstico de TDAH em adultos. É muito comum, né? As pessoas incorrem muito no risco de deixar de lidar com o João para lidar com o TDAH. E perde-se, então, a individualidade, a relação, a beleza que é poder conhecer o diferente. Muitas pessoas falam que descobrir que o que ela tem um nome ajuda muito, traz um alívio muito grande. E eu sei que pode ajudar e pode ser muito bom descobrir que o que você tem um nome. Mas veja, ter um nome é bom para quê? Vamos pensar. Muitas vezes ter um nome serve para nos dar a sensação de controle. Porque quando eu sou único, esse é meu jeito, essas são as minhas dificuldades que eu preciso superar, isso aqui eu preciso dar um jeito. Então a pessoa vai dizer, eu preciso, para entender o texto, ler ele 3 vezes. E de verdade, qual é o problema? Não, se eu não escrever tudo que o professor falar, eu não consigo gravar aquela aula. Então escreva, não é? Não, se eu não ficar sentado na frente olhando o professor, eu me distraio. Sente-se na frente e olhe para o professor. Aí depois que você descobre que tem um nome, não, é TDAH. Que diferença vai fazer na sua faculdade? Você vai continuar tendo que escrever tudo que o professor fala, vai continuar tendo que sentar na frente, mas você vai ter aquela sensação de tem mais gente no mundo igual a mim. Gente, isso não deveria nos aliviar, deveria causar desespero. Porque a beleza da humanidade é que somos únicos. E com certeza, se tem mais alguém que precisa sentar na frente e anotar tudo que o professor fala, esse alguém não é como você. Essa é a sua estratégia. E essa também é a beleza o diagnóstico de TDAH em adultos é algo que a gente entende como uma dificuldade para diagnosticar. É que esse adulto desenvolveu formas de lidar com isso. É claro que tem aquele paciente que desenvolveu formas muito ruins, às vezes quebrando regras, infringindo leis para lidar com as suas dificuldades. Mas é tão bonito ver a capacidade do ser humano de desenvolver formas boas de lidar com as suas próprias questões, suas próprias dificuldades. Eu tenho meu jeito único de estudar. Então, às vezes, eu estou sempre estudando, eu sempre em algum curso, eu sempre percebi que a forma que eu absorvo uma aula, um aprendizado em uma sala de aula era diferente dos meus colegas. Eles faziam de uma forma, o outro ali fazia de outra, o caderno de um era de um jeito e o meu era totalmente diferente das pessoas. Tem alguma doença? Não, eu sou o Bruno, sou único. Minha forma de aprender é essa. E eu posso, claro, que me aprofundar no meu autoconhecimento e entender o que me motiva, o que me leva a aprender dessa ou daquela forma. O diagnóstico mata a possibilidade que eu tenho de ter curiosidade e a entender melhor quem eu sou. Quando eu tenho um nome, sou um TDAH. Não preciso descobrir nada sobre mim, descobrir tudo. Minha vida se resume em sou um TDAH. Não, você é muito mais do que isso. O negócio é muito mais profundo do que isso. Uma outra questão é que ter um nome, primeiro, pode trazer uma sensação de controle. Mas pode fazer, sabe o que também? Servir de bode expiatório. Ah, não, é meu TDAH. Ah, não adianta, é meu TDAH. Adianta. Dizer que é TDAH então não adianta é uma grande mentira. Ninguém concorda com isso. O ter um nome ou não necessariamente vai mudar o fato de que você precisa criar estratégias para desenvolver habilidades. Ou, se não desenvolve essa habilidade, o que eu posso fazer sem essa habilidade? Qual a outra habilidade que eu posso usar para atingir o mesmo objetivo? Percebe? Então, mas é comum que as pessoas usem como desculpa. Ah, não, é o meu TDAH. Ou com a criança, ou com o próprio adulto. Ah, não, ele tem TDAH, a gente nem cobra mais isso dele, porque ele tem TDAH. Veja, então a criança que não tem TDAH, ela pode ser incisivamente cobrada? Depende do TDAH existir ou não, para mudar a forma que eu lido? Nós precisamos perceber, muda a forma que eu lido, porque são indivíduos, e não porque tem um rótulo. As pessoas falam, né, a importância de ter um nome é para ter o tratamento correto. Concordo. Mas vamos pensar também que as pessoas entendem que o tratamento para TDAH é remédio. Eu diria que é um dentre vários. E dos vários,
o medicamento deveria estar lá embaixo. Porque como você bem deve saber, remédios não curam. Disfarçam sintomas. Então não é tratamento, é paliativo. Tratamentos para questões psiquiátricas é psicoterapia, desenvolvimento de atividade, terapia ocupacional, atividades que desenvolvem habilidades, treino cognitivo. Então dizer, não consigo ter atenção, a atenção pode ser desenvolvida mesmo aos 30, 45 anos de idade. Não consigo prestar atenção, desenvolva, faça exercícios, procure uma terapia que desenvolva esse tipo de exercícios. Nem elas estão dando conta. Procure uma terapia mais profunda, que se aprofunda na própria personalidade, para você compreender por que a sua capacidade atencional é prejudicada. Eu trago tudo isso porque nós precisamos pensar sobre. Tem um psiquiatra, certa vez eu ouvi ele dizer assim, a paciente chegou no meu consultório, eu ouvi, diagnostiquei, fechei o diagnóstico, tratamento. Eu falei para ela, faça todos os dias 1h30 de caminhada. Ela me respondeu, mas eu não quero caminhar, eu quero um remédio. Então veja, existem muitos tratamentos para o TDAH. Quando eu trabalhei em uma clínica que eu atendia quase 10 crianças e adolescentes por dia. 70%, 80% vinha com diagnóstico de TDAH. Na primeira entrevista, eu conversava com a mãe, eu perguntava como está o sono dessa criança, a alimentação dessa criança, quanto tempo por dia ela fica exposta à tela, se somar televisão, computador, tablet, celular, videogame, quanto de atenção ela tem com os pais, ela faz a refeição sentada junto com a família. Ia fazendo essas perguntas, e aí eu propunha, se a gente regular tudo isso, você acha mesmo que essas queixas suas não vão diminuir? Será que esse menino precisa de Ritalina? Ou ele precisa de ficar menos no videogame e na televisão? Nós temos caminhos para lidar. E o remédio não é o único. No próximo vídeo, eu quero conversar com você sobre quais são os critérios para o diagnóstico de TDAH. Trago essas reflexões antes, não para dizer que o TDAH não existe. Ele existe, pode ser diagnosticado, mas não podemos perder essas coisas de vista.